Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas de nutrição através de entrevistas com os mais renomados nutricionistas da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas do canal. Atualmente, o canal tem mais de 60 entrevistas, todas voltadas com o tema de nutrição. Então, divulgue, compartilhe com seu colega, com o próximo, porque é um conteúdo bem rico, né? Com vários profissionais nesse mesmo caminho. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um clube de leitura maravilhoso, chamado Tempero de Palavras. E para isso, convidamos a nutricionista Dianara de Oliveira, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Dianara, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui, né, e compartilhar um pouco desse meu amor, né, pelo tempero de palavras Pará e pelos livros, né? Tem muito amor envolvido aqui, então é um prazer falar de compartilhar um pouco, né, desse amor. E queria parabenizar também, né, o Paulo por esse Ah, projeto. Eu acho que é um projeto maravilhoso. Já assisti alguns episódios e de fomentar, né, a informação para além, né, da nossa categoria, né, de nutricionistas, mas para quem estiver ali buscando uma informação de qualidade. Então, eu acho a proposta excelente e fico muito feliz de estar aí agora nesse seleto grupo, né, de opa! profissionais partilhando um pouco aí das nossas experiências e vivências sobre alimentação. Com certeza. E a doutora Dianara eu conheci no Combran de Maceió, né? Quem fez a apresentação foi uma grande amiga, acho que de nós dois, a Marli Bracioli, né? Atualmente faz parte do CRN3, na chapa que ganhou. Uma pessoa maravilhosa, conhece o Brasil, assim, de vários núcleos e fez essa apresentação com a Dianara aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nutricionista Dianara de Oliveira. Ela é nutricionista de Belém do Pará, terra maravilhosa, né? Mestre, né, em nutrição humana, tem pós-graduação em obesidade e emagrecimento e comportamento alimentar, é docente em cursos de graduação, faz parte da diretoria atual, né, da ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, é organizadora e mediadora do Clube de Leitura Tempero de Palavras no Pará, que tem esse clube em outros CEPs, né, pelo Brasil também, né? Prazer estar aqui e falar um pouquinho do tempero. O tempero, eu chamo de tempero, né? Porque Já é a é íntimo. intimidade. Mas o Tempero de Palavras, ele é um clube de leitura que ele surgiu em Brasília, Hum, que ele foi idealizado pela Maína, né? Que é uma grande amiga. Assim, né? Como citou a Marli, que é uma amiga também maravilhosa e é sempre um prazer encontrá-la. A Maína, ela pensou, né, em fazer criar um clube para conversar sobre os livros, né? A gente numa conversa, poxa, é tão bom ler, né? E é tão bom compartilhar. Às vezes a gente lê, termina de ler um livro, a gente quer falar com a pessoa, né? E quando todo mundo lê, né, ou com outra pessoa que lê o livro, a conversa ela é diferente, né? sim. Pode apresentar pontos ali que talvez na nossa leitura passou despercebido, e então aprofundar, ampliar esse olhar, né? Então, ela criou em 2013. Eu morava em Brasília, né? Eu estava lá para fazer o mestrado, e a gente era colega de turma, e nessas voltas assim, ela, vou criar, eu falei, não, bora, né? Com Vamos certeza. lá, eu vou participar, vai ser muito bom, a gente gosta de ler, vai conversar sobre os livros. E ele aconteceu durante um tempo em Brasília. 2 anos, eu morei 2 anos e meio em Brasília. E quando eu voltei para Belém, e nesses processos de despedida, né, eu, poxa, não vou participar mais, né? Deixa eu participar online, mas assim, o online naquele contexto em 2013 era diferente do hoje, né? Verdade. Era outra realidade, era Skype, né? Era outros sites e não tinha essa facilidade de hoje. E ela virou assim para mim e falou assim: "Ah, cria um lá, né? Fica legal criar um lá, porque tinha essa dificuldade
de estar perto virtualmente, né? Hum. Além das redes sociais que já existiam. E aí eu falei assim, bora ver, né? Deixou Expandir a ideia, né? a ideia, Aí eu falei, tá. Quando eu voltei para Belém, aí eu comecei a pensar, a pesquisar lugares, né? Quando ela falou, eu já falei assim, tem um lugar que eu acho que tem a cara do tempero, porque lá os encontros em Brasília, ele acontecia em livrarias, em cafés, né? Então ia transitando assim, e a gente marcava, todo mundo lia o livro e ia discutir. E aí eu já pensei num lugar assim em Belém, que no caso é a Estação das Docas, onde aconteceu vários dos nossos encontros, né? Conheço. Uhum. Na beira do rio tem um café, então a gente ia para lá, né? É um lugar muito bonito. E a gente ia conversar sobre livros. Então, já naquele quando eu voltei em 2015, eu comecei a pensar sobre isso. Tirando, né, o de Brasília, que foi o início, né, o de Belém, existem outros, né, CEPs pelo Brasil, onde tem o tempero também, né? E já tem algumas parcerias com outras, né? Também são nutricionistas. A gente tem em Alagoas, Ótimo. né? Alagoas, não, acho que é João Pessoa. João É, Pessoa. deixa eu falar de novo. Tá. Tem João Pessoa, né? O clube. Aí foi depois, né, de Belém. Tem na Bahia e tem em BH, né? E tem sempre alguém assim. Alguns tentaram, né? E já começaram a conversar de Manaus, do Mato Grosso. Ele é um clube, se você tem o interesse de fazer na sua cidade, a gente vai partilhando, vai compartilhando, né, as ideias, como que organiza. A ideia é fomentar mesmo a leitura pelo Brasil e os livros, né, e ampliar essa discussão de alimentação e ampliar esse olhar também, né, sobre as diversas áreas. Com certeza. E como funciona, né? Quem participa? Como que é a seleção de livros, o feedback, as reuniões? Como tudo funciona aí no Tempero de Palavras? Com o tempo, né, a gente vai pegando e aprimorando. Sim, Logo no início, a gente decidia a reunião nos encontros, né? Tinha um encontro, trazia algumas opções e a gente decidia a próxima. Depois eu fui percebendo que era muito melhor, que é mais ou menos como o formato está agora, de ter um calendário de leituras, sim, né? Então, tem uma ordem, olha, tal mês vai ser esse livro, no outro mês vai ser esse. Então, de ter porque como a questão de ter um livro, né, tem um custo muitas vezes, né, você vai comprar, adquirir, muita gente pede, ou vai comprar de um sebo, vai atrás do livro e requer um tempo, então isso ajuda as pessoas a se organizarem na leitura. sim. Então foi algo que hoje está mais estabelecido, né, dentro do tempero, que é como se fosse um calendário, tem uma ordem, né? Sempre início do ano eu coloco, olha, as primeiras leituras são essas, e eu gosto de fazer também nessa decisão de leituras, enquetes. Eu coloco uma caixa, né, de sugestão lá no perfil, né? Tem um perfil do Instagram, que é a forma de comunicação, que é o tempero de palavras PA. Eu coloco essa caixinha e as pessoas vão sugerindo, né? Isso é ao longo do ano todo, as pessoas sugerem, eu vou anotando, que aí eu deixo, né, reservada essa dica, essa sugestão sobre esse livro. E as pessoas colocam, eu vejo, eu avalio o preço, eu avalio o tamanho, né? Por conta da experiência desses outros encontros, a gente sabe o que funciona mais ou não, né? Então, um livro muito caro fica mais difícil para as pessoas comprarem. É um livro muito difícil de achar aqueles livros mais raros também. Então, tudo isso é pensado, eu avalio essas propostas e eu coloco para votação no perfil do Instagram mesmo. As pessoas votam e decidem ali em torno de 6 a 7 leituras no ano que a gente tem feito. Tem ano que teve mais, tem ano que teve menos, a depender ali do contexto, né? Nesses quase 8 anos de tempero, a gente passou pela pandemia, a gente passou por outras questões, né? De, 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 de acesso ao livro também, dependendo, tinha um contexto que era mais difícil,
Aqui em Belém, né, que é onde o encontro, o Trempeiro acontece, os encontros, que inicialmente eram presenciais, a gente tem uma questão de frete, que é caro. É até um meme, né, e uma piada assim da gente que mora aqui no Pará, na região norte, né, que as empresas colocam frete grátis, exceto o norte, né? Então a gente acaba, às vezes, nem compensando comprar, então algumas leituras se tornam inviáveis, por isso, hoje, lógico, está melhor, né? Mas naquele contexto de quando começou o clube, a gente tinha essas dificuldades também, né, por conta da região, né, que na verdade eu acho, assim, falando um pouquinho, é até um preconceito, porque só para cá que é certo, né? Sim. Então, que gera um pouco assim, a gente ficava, poxa, por que só a gente? A gente compra, a gente paga o mesmo preço, né? Então, tem sempre esse questionamento. Iniciou presencial, nesses encontros, né, ou na estação, ou com essas parcerias com a Saraiva, a gente fez parceria com o Centro Cultural, né, que foi a Casa do Fauno, a gente fez já piquenique no bosque que tem aqui, então a gente já teve encontro na casa de alguém, no teatro, né? Então a gente teve tipos de encontro, assistiu o filme, vai discutir o livro, teve vários tipos de encontro, então a gente teve uma parte que foi presencial e se tornou online com a pandemia. Todos os livros, né, que são escolhidos para a leitura do clube, têm a alimentação como fio condutor? Alimentação ou algo que permeia por ela mais Sim, intensamente. Por exemplo, a gente lê alguns livros que falam sobre questões de corpo, né, sobre Hum, beleza, sim. que tem a ver com a questão do padrão estético. Então, não necessariamente vai ter, né, o tema comida, alimentação ali, mas ele permeia por isso, né? Então, a gente faz essa discussão e quanto mais diverso o grupo, se torna um encontro ainda mais rico, né? Ele agrega para todo mundo. Então, a gente vai transitando assim entre a alimentação, ela tem que estar pelo menos no plano de fundo assim do livro. Certo. E quando tem um clube mais seleto, com pessoas diferentes, surgem interpretações diferentes do livro, né? Como é que o clube se depara com divergências de interpretação, pontos de vistas diferentes? Tem livros que vai também para uma análise sobre a sociedade, pontos de partida. Chega a ser um debate, né? Não uma explicação sobre um livro, mas a interpretação que o livro passou. É mais ou menos por isso? É, o encontro ele funciona assim, Sim. só para as pessoas entenderem. Normalmente inicia, aí se tem gente nova, eu faço essa introduçãozinha do como que o tempero surgiu. Acho que é importante esse resgate de falar de Brasília, né, de falar da Maína, da ideia dela, de falar dos outros clubes. Então, eu sempre faço essa introdução. Dou, né, essas boas-vindas, cada um se apresenta, porque como a gente vai conversar, é importante, né, saber de onde a pessoa é. Eu faço uma introdução ali do livro, do autor, mas é uma introdução assim, né, bem ampla, não é uma onde eu vou aprofundando algumas coisas e a gente vai conversando, né? Depois assim, depois desse resumo, né, do livro ou de algo que eu queira destacar, algumas vezes eu acho um filme e coloco, né, uma música que às vezes é citada no livro. Aí já puxa o gancho e as pessoas, eu acho isso, eu acho isso. O que que eu estabeleço, né, assim, que foi a experiência, né, desse tempo de tempero, quando tem uma pessoa falando, os outros ficam em silêncio. Aí, como a maioria desses sites, né, de transmissão, né, de reuniões online, tem a mãozinha, levanta a mãozinha, sinaliza no chat que quer falar. A gente já teve questões de opiniões divergentes, mas eu sempre, divergentes, inclusive, da minha opinião, né, para dizer que todo mundo tem liberdade de falar o que deseja. E a gente vai conversando, porque ajuda a ampliar essa visão. Um ponto, talvez, né, que uma pessoa tenha tido, um olhar específico, uma conexão que ela fez com algum tema, talvez eu não tenha feito, né? Então, acho que o principal elo é escutar. Então, eu sempre falo, olha, deixa o fulano terminar e aí eu passo a fala, ou a pessoa já fala, né, logo em seguida, que ele fecha o áudio
Aí tem funcionado. Assim, a gente não tem tantas questões em relação a isso, né? Eu faço um roteiro também, então eu leio o livro, né? Hoje eu consigo marcar o livro, foi um processo de evolução também que o Tempero fez, porque tem gente que não consegue, né? Eu não consegui, eu tinha ficava assim, oh meu Deus, né? O livro. Hoje não, eu já, né, marco, dobro a pontinha às vezes porque não está com marcador, alguma coisa, e eu vou fazendo um roteiro num caderno, tem um caderno de leitura assim que ajuda. Aí quando o tema está fugindo, né, do livro, ou tem alguma coisa que é muito importante, que eu acho ali, que, olha, esse aqui era legal, bora trazer, aí eu vou resgatando e trazendo e conduzindo um pouco. Mas todo mundo tem a liberdade de falar, inclusive de falar que não gostou do livro, Sim, né? tem essa também. É, Às vezes a pessoa vai com uma sensação de que o livro é uma experiência, no decorrer da leitura ele acaba te levando para outro caminho, né? Ocorre também a decepção com leitura, né? Também, né? ocorre. E faz parte do E, processo. isso faz parte do processo, e eu deixo isso claro, porque assim, eu não faço, eu leio o livro no mesmo tempo que as pessoas normalmente leem, né? A gente define a leitura, por exemplo, esse aqui eu comecei a ler, mas não terminei. Por quê? Porque eu gosto de terminar perto do encontro. Então, como é em março, né? Eu vou curtindo essa leitura um pouco mais, porque eu gosto dela estar bem fresquinha na cabeça quando é o encontro. Então, eu não faço assim, olha, eu olhei a capa, eu li uma resenha, li alguma coisa, mas eu vou saber se de fato eu vou gostar desse livro depois, né? Depois da leitura. Então, eu falo, olha, a gente escolheu, foi votação, às vezes até um livro que eu queira demora a entrar na seleção, né? Porque é bem democrático, as pessoas votam e a gente vai conduzindo dessa forma e tem dado certo. Ah, isso é ótimo. Começando a falar sobre um pouquinho sobre os livros, né? Teve um que me chamou muito a atenção de uma escritora que morava numa favela no Brás, né? Que é um bairro de São Paulo, né? Que é a Carolina Maria de Jesus, que fez um livro que recebeu algumas premiações, né? Que é o Quarto de Despejo, que é mais ou menos em forma de um diário, né? A vivência dela, o olhar dela, né? Sobre o que a norteava, né? O ponto de vista que ela tinha da sociedade na época, no ponto de vista dela. É mais ou menos por isso esse livro, né? Esse livro, né, dentro da temática da fome, Uhum. né, ano passado entrou mais na luz, assim, né, na Sim. luz de discussões da mídia. Então, esse é um tema que, para mim, Janara mesmo, ele é um tema que muito que onde eu tenho a oportunidade, eu leio, né? Eu acho que é um tema importante de ser debatido, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, mas sempre foi assim, né? Eu sou aquela clássica nutricionista que escolheu nutrição, né, para acabar com a fome do mundo, né? E as reportagens, quando eu assistia na infância, mexiam muito comigo. Então, tanto que o livro do Josué, que foi uma das leituras, foi a primeira leitura, né, que é o Geografia da Geografia da Fome. Fome, Uhum. que é do Josué de Castro. Eu sou muito fã do Josué, e é uma leitura que ela até demorou um tempinho a entrar, porque eu respeito a vontade, né, eu queria ler, e quando ela entrou, assim, eu fiquei muito feliz, não era um contexto ainda de 2018, se eu não me engano, ou 19 que ela entrou, no Geografia. E ele Deixa eu ver. aborda o Brasil como um todo ou o mundo como um todo? O Geografia é um livro histórico, né? A gente leu ele em 2018, então, de 2015. Eu queria que ele entrasse logo no início, ele não entrou, entrou em 2018, esperei um pouquinho. Ele tem um PDF liberado, é um dos que tem um PDF liberado, né? E já tem até uma nova edição, mas na época não tinha edição, e era muito difícil de achar o Geografia da Fome. E ele foi o nosso primeiro livro sobre fome, né? Que a gente discutiu. Então, ele abriu portas para os outros, né? Então, o Geografia da Fome, ele fala do perfil do Brasil, né, dentro desse contexto histórico de 1945. Passou um tempinho, a gente leu o Agonia da Fome, que é um livro de uma nutricionista,
né, que estudou Uhum. a fome, que é a Maria do Carmo Soares Freitas, que é da Bahia. Esse também tem um PDF liberado, né? Ele foi de 2019, que a gente leu. E o da Carolina, ele sempre estava ali permeando, né? Só que eu entendo, né, que essa leitura, tanto do Josué quanto da Maria do Carmo, o tema da fome ele é um tema difícil. Então, ele tem que ser intercalado, assim, não adianta fazer seguido, né, de livros muito pesados, assim, na leitura, muito densos. Então, eu fui preparando esse caminho, né, para o quarto de despejo. A gente leu ele ano passado, e foi assim muito rico. Tem também PDF liberado, né? Essa daqui é da editora Ática, mas tem várias editoras. É só botar quarto de despejo, você acha o PDF, você acha um e-book liberado, você tem outras editoras que falam. E os três livros, eles falam da fome, e a fome no Brasil, né? A Maria do Carmo, a fome na Bahia, né? Normalmente ali no sertão, no Nordeste, né? Essa fome do Nordeste, numa favela até da Bahia, na periferia de Salvador. O da Carolina Maria de Jesus é de São Paulo, né? De uma periferia de São Paulo, uma periferia com uma favela que hoje nem existe, né? Porque o terreno ele foi ocupado por outras coisas. E ela escreve, né? Diferente dos outros, né? Tanto do Josué quanto da Maria do Carmo, que são estudiosos da fome, o, a Carolina não, ela é uma pessoa que vivencia. Então você sente porque a leitura faz sentir, né? A Sim. leitura faz com que a gente sinta. Então a gente sente, não que a gente não sinta nos outros, mas no dela chega de outra forma, É né? quase como se fosse uma É, autobiografia dela, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E essa versão aqui, né, que é o Diário de uma Favelada, é um diário dela, esse livro mesmo. Ela conta, né, igual a gente fazia no diário na infância. Assim, Dia tal, né, aconteceu isso, isso e isso. Às vezes não dá tempo, você não está bem para escrever, pula o dia, né? Tem umas folhas que parece que sumiram, tem esses mistérios literários também, né, que tá faltando folha. Mas é um livro muito rico. Eu acho que todo mundo deveria ler. Esses três livros, né, principalmente nutricionistas, pessoas que trabalham com alimentação, né, em qualquer nível, né, de trabalho com alimentação, qualquer público. E não só porque hoje a gente está nessa situação, né, de insegurança alimentar, de fome, de miséria mesmo muito prevalente, mas porque eu acho que a gente precisa, esse tema ele tira um pouco a gente dessa zona de conforto, né? Ah, eu tô aqui, eu tenho comida e muitas vezes a gente acha, todo mundo tem comida, não, tem pessoas que passam fome, né? Tem pessoas que o poder de compra ali é muito difícil, de não ter acesso ao alimento. Então, eu acho que é uma leitura necessária, né? Se eu fosse falar assim, qual livro, né, do tempero você precisa Ele é ler, mais com certeza direcionado era esses para três. o olhar político também, que a fome existe, né? Tem um clássico brasileiro que é Morte e Vida Severina, né? Que é de João Cabral de Melo Neto, que ele foca muito esse caminho, né? Que alguém percorreu para tentar achar sobrevivência para não morrer de fome, né? Então, tem diversas temáticas, e é bom colocar, pelo menos uma vez ao ano, uma temática que nos tire da casinha para a sociedade, né? Eu gosto desse movimento, tanto que os três foram um desejo meu mesmo, Sim. né, que eu votei. O Geografia, assim, eu falei assim, não, agora chegou a hora desse livro. Eu estou sentindo, porque assim, nesse processo de organização, de mediação do clube, de fato, eu não sei explicar, mas as leituras elas chegam no momento e elas vão chegando, né? E eu vou sentindo de fato se é a hora ou não é a hora de chegar. Sim. Muitas vezes é um livro que eu já conheço há um certo tempo, mas parece que não chegou ainda o momento deles, né? E quando eu volto para essas leituras do tempero, eu falo, olha, eu entendo agora, né? Por cada leitura tem o seu tempo, tem a sua importância, né? O momento ali do que muito está sendo discutido, um lançamento do livro, algumas leituras do tempero, lançou o livro no mês, no outro a gente estava lendo. Com A certeza. gente comprou compra coletiva, se organizou, né? Conversou com a editora, então eu converso, eu medio isso em relação à editora. Olha,
eu tenho, faz um desconto aí para 10 livros, né? Então, ou frete grátis, né? Frete grátis aqui é muito importante para a gente, Sim. né? E eu gosto, assim, desse movimento, né? De sentir o que está ali no momento para ser lido. E esses livros, eles chegaram no momento certo, assim. O Quarto de Despejo, ele chegou também por uma necessidade de perfil de autor, né? Hoje o Tempero, ele tem, entre os seus autores, a maioria é mulher, né? E eu tinha necessidade de ter variação nesses gêneros de autores, olhares diferentes, né? Então, Sim. a Carolina, ela chegou para somar também dentro desse perfil. E a gente, é um livro, assim, você vai rir, você vai chorar, né? Ela é cantora, vocês podem ouvir, tem nos sites aí de busca o disco dela, que ela fala alguns trechos do livro. É maravilhoso ela cantando. E eu acho que a gente precisa, a leitura também traz isso, resgatar algumas coisas da nossa história, das pessoas, né, dos brasileiros que tanto nos orgulham, como é o caso da Carolina, do Josué, da Maria do Carmo, né, que tem trabalhos aí primorosos e que muitas vezes a gente não conhece, inclusive dentro da nutrição, Com né? certeza. E o nutricionista é um profissional generalista, né? Então, vários assuntos condizentes com o nosso pensamento, com a nossa diretriz, né? Comer é um ato político, inclusive no Combran foi colocado essa frase também, né? Então, a miséria, a política, a fome, tudo isso norteia a alimentação também, né? Que bom que entrou e vai entrar diversos outros futuramente para ter essa análise. É bom a gente ver a análise de outros profissionais, né? Mesmo que seja da nutrição, a perspectiva, né? O direcionamento, né? Isso, E isso. tem Eu livros estava incríveis. Um dos primeiros livros de Platão foi o Banquete, né? Uns livros que foi escritos antes de Cristo, né? O Banquete, né? Para você ver como que a sociedade se comer ao redor, né? O cardápio, tudo isso norteia a alimentação. Quantas histórias, né, foram escritas, foram elaboradas perante a uma mesa, a uma alimentação. E o inverso também, né? por isso que as pessoas, por que que é um clube temático, né, sobre comida, sobre alimentação? Porque comida está em tudo, né? Ela permeia tudo, né? Você falou aí do quantas coisas acontecem ao redor da mesa, né? Ou em outras comunidades ou países que você não tem a mesa ali, mas ao redor da comida, né? Decisões importantes, fechar um negócio, né? Uma Sim, reunião no trabalho, o aniversário, Natal, Ano Novo, uma comemoração. A gente passou pela Copa agora, né? sim, Não tinha comida envolvida, os petiscos, né? com certeza. Bebidas. Então, a comida ela permeia tudo, ela permeia as relações, né? A afetividade também, né? As pessoas que partiram, que a gente tem, às vezes, uma fala, uma escrita, uma história, que às vezes os nossos avós ou pessoas que amamos muito contavam, a gente guarda. Então, é a leitura sendo transmitida, né? E tem culturas que é o griot, né? O griot é o grande mestre que transmite a sabedoria de geração para geração. Olha como a leitura é rica, né? Um outro livro que eu estava vendo também é O Banquete da Psique, né? Ele é de Gustavo Barcelos, né? Ele pega a alimentação, mas no sentido de alimentar a alma, né? Ele é uma visão mais psicológica, né? Como foi esse livro aí? Pegar uma temática mais de pensamento, de psicologia, de alimentar a alma. Esse livro, assim, a gente que é da nutrição, a gente gostou muito. Poxa. Mas tem outras pessoas, né, da psicologia, e que aí Sim. tem as vertentes da psicologia, né? Então, alguns falam assim, não, eu não gostei nem do título, né? Mas aí acontece. Mas eu falei assim, olha, esse livro, né, ele traz esse olhar sobre a alimentação, ele cita muito Freud, Platão, né, essa relação com o comer, né, com a boca e com outros sentidos. Então, ele é um livro muito rico, ele é com foco na psicologia, né, tanto que o nome dele, né, é O Banquete de Psique, e ele vai trabalhando essa questão da alimentação, da cultura. Eu gostei muito dos arquétipos, então ele faz uma leitura da alimentação, ele
associa a alimentação ao sexo, às relações sexuais. Então, esse aqui, eu acho que só ele que teve esse nível de aprofundamento, assim, nas nossas discussões. Mas eu achei ele muito rico porque ele ampliou a visão da alimentação. A alimentação e o comer, ele mexe com tudo, né? Sim. Essa questão da oralidade, que hoje a gente fala muito. Então, ele vai fazendo conexões é, que eu acho que amplia essa possibilidade de reflexão. Não é, eu não estou dizendo que ele está totalmente certo, né? Ou que eu concorde com tudo, mas que ele ampliou a minha visão e agregou esse olhar da Ele plantou psicologia. uma sementinha, né? Para, né? É Sim. isso que é o importante de muitos livros, né? Plantar uma nova ideia. Eu não tenho esse conhecimento aprofundado das áreas e teorias da psicologia, então o meu conhecimento é mais, né, superficial ali, e dentro do que ele se propõe, eu acho que o livro cumpriu. Ele foi um livro que a gente leu até no aniversário do Tempero, que foi na casa de uma temperete, que eu chamo, né, que é quem participa do Tempero, e a gente, cada um levou um prato, foi um encontro bem bonito, né? Quem quiser, no perfil tem todos esses registros, eu gosto de fazer esses registros, de postar, de compartilhar, porque além, os encontros, eles são isso também, né? Ele tem essa comensalidade, esse livro, ele começa a falar de comensalidade, num tempo que a gente nem, eu mesmo não sabia o que era comensalidade quando a gente leu ele, mas ele fomenta nessa questão do comer em grupo, do comer sozinho, o quanto que isso vai ter, vai mexer com as nossas emoções, com nossos sentimentos. E depois a gente acabou aprofundando em outros livros que aprofundaram o tema da comensalidade, né, das memórias afetivas e gustativas. Mas é um livro que eu gosto porque ele é daqueles livros que tira a gente da zona de conforto, ele faz pensar. E ele ampliou, assim, se eu tinha, antes de ler ele, uma visão assim, eu saí, né, com uma visão muito ampliada e com um olhar assim muito mais atento a essas parcerias com a psicologia também dentro da alimentação, que hoje a gente tanto fala, né, que o nutricionista com essa parceria com a psicologia, em muitas áreas é fundamental, né, a área de transtornos alimentares, da cirurgia bariátrica. Então, eu agradeço muito, assim, é uma leitura que eu tenho um carinho por ela ter ampliado, assim, a minha visão e o meu entendimento, né, sobre a alimentação, que a alimentação ela é muito mais do que eu vi ali só na faculdade de nutrição, ela é ampla, né? A leitura é libertadora também, né? Às vezes faz a gente pegar novas experiências. Tem um outro livro, A Tirania das Dietas. Esse já é um 360, né? Começamos sobre a miséria, sobre a psicologia, a tirania das dietas. É uma crítica, né? Tem até uma frase que está até destacada no perfil, que é as dietas da moda são pouco mais que inúteis, né? São as que rendem os melhores negócios e, pode-se dizer, as que mais causam mal e já existiam bem antes da sua bisavó. Ou seja, é uma crítica a esse molde de quem disse que se alimentar bem é esse modelo, né? Esse livro é o livro que eu falo assim, né? Todo mundo devia ler aqueles três, né, que fala da temática da fome. Sim. Esse aqui é deveria ser leitura obrigatória para todo nutricionista. Porque até assim a história, ele que apresentou para mim a história de como a gente tem essa balança de banheiro hoje. Por que que é tão comum, né? Sim. Antes de ter essa balança de banheiro, né, que hoje é tão preço ali razoável, é fácil, porque antigamente não tinha balança. As pessoas se pesavam nos restaurantes, né? Tinha aqueles cadernos onde, seu fulano pesa quanto, né? Dona Maria pesa tanto. Então, anos atrás, porque esse livro ele fala de 2.000 anos para trás, né? É Hum, dessa história da dieta, como que ela foi surgindo. Será que hoje essa dieta com que a gente chama de low carb, né? Pouco carboidrato, ela é de agora? Ela é dos anos 2000 para cá? Ou não? Ela sempre existiu, ou ela vai se reinventando. E a conclusão que a gente tem é que as dietas, né, esses padrões alimentares, eles vão se reinventando, mas eles já existiam, eles têm um foco ali no passado. Lógico, tem muitas coisas novas, né? Mas a discussão dele é um livro que eu tenho muito carinho, assim, eu indico para todo, né? Eu sou professora, todo aluno que quer entender mais
como que a gente chegou agora, estuda sobre dieta, dieta da moda, tem que ter esse livro na sua referência. Ele é muito bom. Ele conta algumas histórias também de estigma, de peso, né? O olhar para a obesidade como algo assim fora do normal, né? Aquelas pessoas que eram aqueles corpo gordo, né? Que ficava em exposição. A gente tinha isso no passado, né? As pessoas iam lá no circo ou em algum lugar de apresentação, ver uma mulher com a bunda muito grande, né? Então tá tudo relatado aqui e conta essa história. Então ele começa a gente entender que por trás disso tem muito racismo, machismo, muito preconceito, gordofobia, que hoje a gente entende como gordofobia. Então, eu acho que dentro desse contexto, para a gente entender mais hoje essa profissão que a gente escolheu, né, de nutricionista, esse é um livro fundamental. Do tipo de alimentação, a indústria, a influência do marketing, ele aborda um pouco de tudo isso, assim. E é um livro de história, né? Ele, conta essa história dessa alimentação, dessa dieta e desses tipos de corpos. Então, ele foi uma introdução para a gente buscar outras leituras para entender, né, essa questão dos padrões estéticos, né, Com dessas certeza. pressões estéticas. E até hoje, mesmo a sociedade pegando essa mentalidade da sociedade como um todo, ainda existe, né, esses tipos de preconceitos e preceitos de outras pessoas, né? Mas, por exemplo, qual livro que a doutora Dianara indica para quem está começando agora? Ah, eu quero começar um clube de livro, peguei a ideia, gostei da ideia do que da doutora Dianara passou, quero fazer com os meus colegas. Qual o livro que você indicaria para ser o primeiro? Eu vi que você deu uma procurada. Eu já sei que é esse. Sim. Beaujolais? É, é Minha Mãe Fazia, da Ana Oh, Holanda. hum, Ele é um livro sobre memórias afetivas, são crônicas. sim. Crônicas, eu acho que para quem está iniciando a leitura, ajuda muito, né? Porque são 2, 3 páginas ali, você pode ler uma por dia. Porque tem gente, isso, né? Cada um tem um tipo de leitura, tem um padrão, tem uma preferência. Tem gente que gosta de pegar o livro e ler, né? Tudo, tem gente que gosta de ler mais pausado. Esse é um livro que as pessoas vão ler no seu tempo, são histórias de muito afeto, de muito amor, né, de muito carinho. Tem receitas, né, receitas do nosso dia a dia, né? A Ana Holanda, ela tem uma escrita assim que é primorosa. Ela te prende, ela te emociona, ela te faz rir com situações cotidianas da nossa cozinha, fazendo um bolo de cenoura e você vai relembrar alguma coisa, uma comida de vó, doces de travessa. Então, para quem quer começar na leitura, né, para quem quer começar um clube que fale, né, sobre alimentação também, eu acho assim, as crônicas, a gente leu outros de crônicas também. A gente leu Luiz Fernando Veríssimo, que é maravilhoso. Você lê o livro e fica rindo, né? Porque ele é muito cômico. É um grande O Tô cronista Frito, gaúcho, né, Luiz Fernando Veríssimo? Qual é o foi nome foi a do última leitura livro? de 2015. O nome do livro é qual? Ele selecionou A várias Mesa crônicas. Voadora. Mesa Voadora, que é uma seleção de crônicas, né? Que quem não conhece, ele é um grande cronista. Ele reuniu várias crônicas com essa temática e fez a Mesa Voadora. Um excelente livro. É de viagens dele, é muito engraçado, assim, tu ri, e ele tem uma escrita fantástica, ele te prende, e é crônica, aquelas, né, 2, 3 páginas acabou, e você pode deixar o livro, ou pode iniciar outra leitura. Tem um que é muito bom também, que é de crônica, esse aqui tem a ver com O Céu da Boca, que é de lembranças de refeições da A infância. infância, nossa, quem Nossa, não é tem, muito né? lindo. É. Quem não tem? Esse Tem livro ele foca o quê? O resgate de lembranças, de recordação, de não esquecer o passado? O que que esse livro foca? Ele convidou alguns autores brasileiros que são famosos de diferentes áreas, por exemplo, tem o Boris Fausto, que é da história, ele é historiador, Abel Coelho, que cozinha, né, cozinheira, ela se intitula cozinheira, a Ruth Rocha, né, que era dos infantis. Então, ela pega várias personalidades da literatura brasileira, né, da literatura e de escritores brasileiros, de outros livros mais técnicos, e ela chama assim, fala da sua infância,
recorda alguma coisa da tua infância. Então, cada crônica ela tem um autor. É um livro assim de uma sensibilidade, é lindo assim, da sua relação com a jabuticabeira do seu quintal, né? Uma lembrança ali do frito que sua avó fazia, né? Que o frito você vai viajar e leva numa lata de leite, dessas que tampa mesmo Sim, assim, farofa com uma carne frita, então dura muito tempo nas viagens. É, então ele traz esses resgates, essas relações, né? Esse cuidado afetivo, comida de vó, comida de mãe, né? Então é um livro assim muito cheio de memórias, né? sim. Então eu Do recomendo céu, já bastante. É vou. outro livro muito bom. E o Tô Frito, que é um livro engraçado também, que é uma coletânea de crônicas, né? Uma coletânea dos mais saborosos desastres. É só desastres de cozinha, coisas que deram errado, mas que no final se reinventaram, A né? intenção Então, era boa, mas a conclusão não foi nem tanto, né? mas acaba que consegue se contornar. Então, ele chama chefes famosos, como Felipe Bronze, a Roberta Ciasca, a Kátia Barbosa, né, esses do MasterChef, desses Sim. programas de culinária, a Roberta, a Alex Atala, o Claude, o Fazano. Então, quem é da área da gastronomia, esses sobrenomes e nomes, eles são bem Sim, comuns. conhecido, Tiago sim. Castanho, que é o nosso paraense, né, daqui, que é o nosso chefe mais conhecido do Pará. E ele conta histórias. Olha, era para ser assim, aconteceu um desastre, e o que que deu disso, né? Então, são histórias muito engraçadas. Esse foi um encontro que a gente teve a presença de uma chefe também, né? De uma gastróloga, de chefe. Então, ela contou, eu conheço ele é assim. Então, ficou, a gente ria, gente, porque foi muito engraçado, assim. E fora muito rico, né? Porque é outra vivência, né? Da cozinha, desse ambiente. Então, foi um encontro muito rico e eu amo esse livro, assim, esse título, né? Tô frito, né? Então, ficou muito legal essa temática. Eu acho que esses, para começar, vai ter uma discussão bem interessante e uma leitura que chama muito, né? Que é uma leitura mais. Agradável de resgate. Óbvio que com o decorrer do clube vai se entrando livros mais densos, né? Foi o que a gente comentou, o quarto de despejo, a tirania das dietas, né? O banquete Tem de um Pi, também, são mais complexos, né? É bom iniciar com uma leitura mais. Esse é qual? Deixa eu ver. Esse daí? esse aqui é O Sal é um Dom, que é uma história linda também. É da Mabel Veloso, que é irmã do Caetano, da Maria Sim. Bethânia, Tá filho da escrito Dona Dona Cano. Canô, que é a mãe dele, né? Sim. Receitas da Dona Cano. Hum, Gente, esse é um livro, nossa, é maravilhoso, assim. E esse título, né, igual Tô Frito, que foi hum. uma fala que veio ali de uma das crônicas, porque ela estava passando uma receita para um neto no telefone, né, e ele falou assim, vó, e o sal? Né? Ela falou assim, ah, meu filho, o sal é um dom. Né? Verdade. Então, é muita sabedoria, né? Esse livro é muito lindo, assim, é um xodó mesmo. Foi um encontro muito bom também. Alguns encontros a gente faz a receita, esses livros que têm, né, histórias e receitas, a gente tenta reproduzir algumas, então são muito ricos. E de uma trilha sonora, né, também, tem algumas músicas que citam a Dona Canoa, então eu sou apaixonada, assim, por ela, virei mais fã de Dona Canoa ainda. Outra brasileira ali que nos dá muito orgulho, né? Uma mãe primorosa e muito rica. É outro livro que eu acho que seria um bom início também. Com certeza. É que o Brasil é um país continental, né? Dentro da região é cultura, é direcionamento. Tem algum livro que você leu que pega o Brasil como um todo e o divide? Norte, sul, que dá uma análise do Brasil como um todo? Que é importante, né? Ver essa Só construção. o Geografia até agora. O Esse geografia. livro é só o Geografia da Fome, que Sim. ele analisa as 5 regiões, né? Sim. Fala do hábito alimentar, né? Dessas 5 regiões. Então, para quem está começando, né, e quer entender mais essa formação do hábito alimentar brasileiro, né, de perfil alimentar, esse aqui é o livro. Ele é E maravilhoso. é primordial, porque todo nutricionista
pode ser dependendo da área. Você vai fazer um evento. Ah, mas é um evento com matemática de tal região. Você tem que conhecer. Brasil não é tudo igual, não. Eu sei porque eu viajo bastante, conheço a terra da doutora Dianara, é cultura bem diferente, né? O Brasil é rico nisso daí, né? E isso transmite na leitura também, né? A, 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 a leitura, ela traz isso. A gente viaja pelos livros, né? Eu não conheci Dona Canoa, né? Eu não conhecia Ana Holanda, mas eu parecia que eu estava dentro da cozinha da casa dela, né? Ou eu estava lá no recôncavo baiano comendo a Sim, maniçoba que ela estava preparando, ou um doce, né? Que ela sempre fazia. Então, tu viaja, né? E tu conhece muito de cultura, de história, de música, né? Porque alguns livros citam de vivência, de olhares. A leitura, ela, eu acho que só enriquece, né? E ter esses olhares diferentes, né? De diferentes gêneros, diferentes autores, é muito importante mesmo. com certeza. E também leitura. Você se recorda do primeiro livro que você leu? Esse tem que contar essa história. Não no tempero O de primeiro palavras, mas livro, você como pessoa. O primeiro livro que você leu foi qual? Você tem ele ainda? primeiro livro, assim, eu não lembro o primeiro livro que eu li na vida, assim, mas um dos livros que mais me marcaram e Ah, que eu acho que viraram a chave ali, né? sim. Olha, ler é bom, né? Aquela sensação assim, poxa, ler é isso, né? Quando você se conecta com de fato o que é a leitura, porque eu demorei até assim. Eu gostava de ler gibi, né? Sempre gostei, até hoje eu gosto. E eu lia isso com uma rapidez, uma facilidade grande, assim, né? Gibi é maravilhoso. Só que livros e livros mais densos e grandes não era muito. Aqui em Belém, na época do vestibular, em alguns lugares eu sei que é assim também, tinha as leituras obrigatórias de vestibular, né? Então você tinha primeiro ano do ensino médio, tem que ler esse livro, esse livro, esse livro. Então, eu tive um professor de literatura no primeiro ano que ele passou um livro que não era uma leitura obrigatória, mas era um livro para a gente discutir em sala. Eu comprei esse livro e eu comecei a ler e que essas histórias que tu não consegue parar mais, que o livro é Esmeralda, o nome, conta Uhum. a vida de uma usuária, ela era usuária, depois formou advogada, mas é um livro que conta esse olhar dela, dessa vivência de rua, né, o que é que ela passou. Então foi um livro que mexeu muito comigo e quando eu terminei de ler ele ali no início como se fosse o primeiro semestre do primeiro ano, nossa, sabe, aquele livro que impactou. É um livro que eu sempre lembro. E depois, quando chegou essas leituras obrigatórias, né, porque vai chegando, se aproximando e tu tá se preparando, e tem o processo seletivo número 1, que é do primeiro ano, que aqui era separado, tinha as leituras, e eram clássicos da literatura, que era Lucília, Amor de Perdição, né, Alienista, de Machado de Assis, e eu fui lendo, alguns eram bem contos, né, alguns, mas o Lucília, por exemplo, é um livro que eu fiquei tão impactada, Lucília, Cortiço, que o Lucília eu comecei a ler, aí deixei, aí depois eu comecei a ler, fui emendando, 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 fui dormir, né, já de madrugada, eu acordei, porque eu não conseguia, sabe? Aí quando fica a cabeça assim, meu Quero Deus, mas o que está acontecendo finalizar. com a Lucília? O Sim. que está acontecendo com a Lucília? Meu Deus, eu tenho que terminar de ler esse livro, eu tenho que terminar. E eu chorei no final do livro, sem spoiler, eu recomendo que todo mundo leia, Lucila, mas foi outra coisa, ele me conectou, assim, ele ligou ali alguma coisa. E aí foi assim, eu fui lendo e lendo o livro espírita, minha mãe tinha alguns aqui eu li também, né, que são histórias. Sim. Então isso foi me aproximando e eu ganhando esse tempo de leitura. Meu pai tinha alguns livros aqui também de administração, né, é, esse perfil mais de coach, para lidar com algumas questões de liderança. Então, eu comecei a ler esses livros que estavam em casa, tinha alguns clássicos também, e foi indo assim, comecei a ler.
né? Mas o tempero, ele deu esse gás de uma leitura muito mais constante, né? Sim, Isso ele deu, porque antigamente, eu vou ler, tá aqui o livro, né? Ia lendo mais calmamente. O tempero, ele dá um ritmo, né? Porque como tem os encontros, mas eu quero deixar claro também, e eu sempre defendo isso onde eu estou, o sim, quanto que era importante ter essa. Eu acho que tinha uma valorização das leituras, né? Com o Enem isso mudou, né? Que é o novo processo agora. Mas eu vejo muita gente falando do quanto que essas leituras que eram obrigatórias, né, de vestibular, formaram leitores. Eu acho com que, porque certeza. conhecia, né? Olha, se não fosse isso, eu não ia conhecer Lucila, né? Eu não ia conhecer Amor de Perdição, né? Eu não ia conhecer Alienista, que é um conto bem curtinho, mas é super engraçado. Úrsula, O Cortiço. Então, eu sou muito grata, né? Além dos professores de literatura que faziam ali, né, toda uma encenação e instigava isso na gente. Eu acho que eu fui sendo formada enquanto uma leitora, né? Eu sei que vinha de um processo ali mais na infância, de ler alguns curtos livros, mas eu fui sendo formada e mais incentivada a conhecer esses clássicos. Tanto que as minhas leituras hoje que eu mais gosto de fazer, fora essas do tempero, de alimentação, são os clássicos da literatura brasileira mesmo. Sempre eu falo, nossa, por isso que hoje a gente está assim, né? Nossa, olha como que era, E meu Deus, né? Então, analisa também o ah, contexto onde o escritor estava, né? Naquele período que ele se encontrava, né? Também tem grandes mestres assim da mentira, né? O povo brasileiro, né? O Ariano Suassuna, né? Os contos dele têm o foco à mentira, né? Aonde a mentira chega, né? Tanto que ele se autodivulgava como mentiroso, né? Ele fez um grande clássico que é o Alto da Compadecida, né? gente, olha, eu sou extremamente apaixonada por Ariano. Eu, eu sou de botar os vídeos dele no YouTube com constância e ficar assistindo. Eu fui aqui numa feira de livro, que foi aqui em Belém, e ele veio. E uma das coisas que eu até fico emocionada, que eu mais dou graças assim na vida, foi que bom que eu saí de casa para Sim. ouvi-lo. Porque eu ria, gente, nessa. Ele era muito engraçado. Vários Ele era causos. muito. Assim, foi dos melhores momentos assim da vida, foi assistir. O tanto que eu gosto tanto que eu fico assistindo. Eu sou assim assídua nos vídeos que tem gravado dele, né? E assisto o mesmo vídeo e acho a mesma graça e o quanto que ele era genial, né? Para quem é de Brasília, tem uma amiga que foi numa exposição que é só sobre ele que está tendo, passou em alguns lugares do Brasil. Então, quem puder, né? Vá ver essa exposição, o cordel, uma escrita fantástica, um brasileiro também encantador, assim, eu sou muito fã. Com certeza. E já percebemos pela entrevista o prazer da doutora Dianara para a leitura, né? E ela leva isso também na sua participação na ASBRAN, né? Associação Brasileira de Nutrição. Os congressos de nutrição, a qual a conheci, o último em Maceió, e espero revê-la no próximo, em 2024, em São Paulo, tem um espaço, né? Que é o Nutri Saber, que é um espaço da ASBRAN. Adivinha? Voltado à divulgação de livros e leitura. Conta um pouco sobre o Nutri Saber. O Nutri Saber, eu estou nas Bran desde 2018, né? E o congresso ia ser aqui em Belém, né? Eu era na NEPA na época, o congresso ia ser aqui em Belém. Depois eu entrei nas Bran. E a pandemia chegou, não aconteceu de forma presencial, ele foi online, né? Mas teve o Nutri Saber no formato online, então eu participei desse processo, foi muito rico, né? Como o Paulo falou, o Nutri Saber é um espaço de divulgação, né? De produções, de nutricionistas. Então, você, a sua equipe, né? Não precisa ser todo mundo nutricionista, às vezes tem uma nutricionista, tem acadêmicos, nutricionista, técnicos de informática, porque tem aplicativo, tem livros, tem jogos, esses jogos de carta, né? Que tem várias nutricionistas que têm feito. Então, qualquer material que você produza, né? Que você veja ali, eu quero até comercializar, esse espaço é um espaço que a Asbram dentro do Combran, você vai ter para divulgar o seu trabalho.
E o que você faz? Você se inscreve, né? Se inscreve no congresso e a partir daí você se inscreve o seu material, sem custo mais nenhum, né? E você vai ter um dia, um horário ali para você divulgar e quem quiser pode comercializar, né? É, nutricionista, não é assim uma editora que vai lá e vou comercializar meu livro. É Hum, uma produção independente da nutricionista, porque quem é editor, ele tem outros espaços, né, dentro do Combrão. verdade. E eu vou mostrar aqui o material, que é uma nutricionista que eu gosto muito, cearense, que é o Guia Alimentar Ah, Arretado e tá. Saudável. É da Carliane Vanessa, ela tem um perfil, quem quiser, ela comercializa, e no formato, ela fez um guia em formato de cordel. Então, os passos do guia, as orientações, ela conseguiu, né? Porque é difícil, cordel são poucas linhas, Sim, ela conseguiu com maestria, né, fazer essa adaptação, né, de uma forma assim que todo mundo consegue ler, entender o que está falando, né? Ela pegou aquele material técnico que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, e transformou numa linguagem ali para a região dela, para as pessoas, valorizando o seu estado, né, que é o Ceará, a cultura de cordel, né, a xilografia, que é esse desenho aqui. Então, é um material assim primoroso. Tem muitas nutricionistas que têm livros infantis, né? Até tem um aqui que é o da esse aqui, porque os livros ficam todos aqui do lado. Que é esse aqui, que é de uma nutricionista também. Maria O nome Antônia do e o livro é Maria Corpinho. Antônia e seu Corpinho. É da Fabiana Salgado. Ela também apresentou, né, esse material no Combran. Até ganhou o Combran daqui, foi o premiado o livro, e é um livro infantil, que vai falar, ó, sobre as questões de corpo, né, que a Maria Antônia teve que lidar no colégio, dentro com os familiares. Então, para trabalhar essas questões, e é um material assim, são materiais excelentes que foram, né, apresentados no Nutri Saber. Então, quem tiver aplicativo, esse ano que foi de Maceió teve aplicativo, livros, né? O livro o outro que ganhou também, né, ano passado, uma menção honrosa, porque a pessoa ganha uma menção honrosa, foi uma autora também de um livro sobre EAN, né, Educação Alimentar e Nutricional, com merendeiras. Então, foi um trabalho muito bom da Paula. Então, eu indico que vocês participem para divulgar para a categoria mesmo, né, para outros nutricionistas, porque muitas vezes a gente acha, mas tudo está na rede social, mas muitas vezes não chega, né? É, a gente está todo mundo ali nas redes sociais, mas tem que ter essa conexão, né? No Com caso, certeza. a minha conexão ali com o Paulo, né, foi o Combran, foi a Marli, né? E a gente tá os dois ali ativos, né, na rede social, mas a gente não tinha se encontrado ainda. Então, o Nutri Saber é esse espaço de conexão, de divulgação desse trabalho. Então, você troca contato. Teve gente que levou livros de receita, já fez parceria, né, para, olha, eu vou lá no teu município, bora fazer um evento tal. É um espaço para conversar, para ampliar essas possibilidades. Para colocar a sua produção independente, né? Porque é para se aplaudir o nutricionista que faz algo independente para divulgar, né? É maravilhoso, porque é trabalhoso, exige muito e se lucra pouco, né? É amor até nisso na elaboração, né? Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito à doutora Dianara Oliveira por ter participado desse bate-papo e falado sobre esse projeto maravilhoso, esse clube de leitura, né? Ela deu esse instigar para ler, né? Porque a sociedade hoje em dia diminuiu muito, né, gente? As bibliotecas estão diminuídas, as livrarias estão reduzindo espaços. Esse hábito de ler não pode sair, né, do hábito da população, né? É maravilhoso esse confronto, a gente ser instigado, né? A proposta do Tempero, né, ele é um clube que ele acontece no Pará, em Belém, né? Hoje ele está online. Mas tem muitas pessoas, até que na época que era presencial, falavam assim: ah, eu comprei o livro, que vocês indicaram, né? Que você indicou, tô lendo, tô gostando. E eu converso com essas pessoas ali, né? No direct ou no comentário.
porque a ideia do clube, né, que esse é fomentar a leitura. Sim. Não tem outra, né, objetivo além desse. Então, se eu fiz alguma pessoa, né, eu encontro o clube ali, o perfil, né, uma pessoa comprar um livro, parar, ler algum livro, se interessar por um livro, por uma leitura, né? Isso eu acho que já é muito válido. Então, quando as pessoas chegam, poxa, eu li esse livro, muito bom, ou não gostei, achei muito denso, né? A gente tem livros que não fluiu tanto, né? É, como eu falei, acontece na hora da leitura, mas graças, né, a maioria das leituras a gente sempre agrada, as pessoas gostam, e a ideia é essa, fomentar a leitura. Muita gente eu converso, é bem assíduo ali que eu converso, eu troco, né? O Tempero ele faz isso, né? De conhecer pessoas também, conhecer autoras. Eu gostaria só de falar de um livro também de uma nutricionista aqui, que foi uma nutricionista baiana, que eu acho que valorizar, né? A gente falou dessa valorização do trabalho das nutricionistas, é uma nutricionista, que é a Lorena Magalhães, lá da Bahia, e ela tem esse livro que é um primor, lindo demais, que é A Fome do Ser, né? Uma história real sobre os frutos de outono e de primavera, né? Então, ela fez a arte, ela escreveu, né? Um livro assim, olha, muito bonito, né? Com uma história densa também, né? Em relação à comida, à alimentação. Então, valorizar, como o Paulo falou, esses nutricionistas que têm esse trabalho tão primoroso, né? E que muitas vezes a gente não conhece e que a gente precisa valorizar, né? Enquanto categoria, enquanto fomentar essas leituras também. Então, essa é uma proposta da gente também, né? Eu acabo vendo ali pelo Instagram, vai chegando algumas coisas, isso aqui também, que é da jornalista, Cozinha Afetiva, deixa eu botar aqui, que é da Jane Lute, que é um ensaio sobre a cozinha afetiva. Hoje a gente fala tanto, né, sobre cozinha afetiva, e ela fez esse livro com várias referências. Então, para quem está estudando sobre cozinha afetiva, comensalidade, o comer, né? Então, é um livro que eu também indico. Para quem quiser mais sugestões de livro, né? Nem tudo a gente dá conta, a lista de livros para ler, ela só cresce, né? Mas para quem quiser, olha, eu queria um livro disso, você conhece algum? Eu estou à disposição lá no perfil. Quando vocês entram em contato é comigo, algumas pessoas perguntam, né? Com que eu falo? Eu falei assim, é comigo, né? Eu que vou te responder e eu vou respondendo. Quem quiser participar dos encontros, fique à vontade, seja super bem-vindo. Né? Se quem tiver críticas, sugestões também, né? Eu acho que a ideia é a gente sempre melhorar, né? Quem tiver livros, nutricionistas que tiverem livros também, achar que cabe dentro da proposta do tempero, eu estou de portas abertas. O que eu puder fazer para ajudar, para divulgar e para fomentar a leitura, contem comigo, né? Que como eu falei pro Paulo, eu tenho muito carinho, né, pelo tempero. Então é um comprometimento que eu tenho, né? Eu me preparo, eu leio o livro, é quase um estudo, né? Sim. Essa leitura não é uma leitura contínua como a maioria faz. Eu leio, vou pesquisar, né? Porque eu vou estar nessa mediação do encontro, mas é sempre muito rico mesmo. E eu agradeço, né, o Paulo por essa oportunidade de falar desse amor assim que eu tenho, tanto pela nutrição quanto pelo tema da alimentação, né? Onde tem eu estou envolvida, né? Por isso também hoje eu estou dentro da Asbram, o que muito me orgulha, né? Tem essa história também muito Asbram envolvida com Josué de Castro. Então, eu estou muito feliz enquanto nutricionista de estar contribuindo com a nossa categoria dentro da Associação Brasileira de Nutrição. E muito obrigada, espero todo mundo em São Paulo. Que o Paulo é de São Paulo, então a gente vai se encontrar lá, né, Paulo? Com certeza. Com certeza, e todos os livros, pessoal, que foi mencionado na entrevista com a doutora Dianara de Oliveira, está na descrição do vídeo, tá bom? O nome e o autor para quem quiser procurar, ler, né? Ficou com aquela, ai, gostei do que ela disse, quero ler. Está aqui na descrição do livro, viu? Gratidão por ter aceito. Tchau. Tchau, muito obrigada.